Olá, pessoal! Muitos acreditam que os desenhos animados são uma diversão para as crianças e que dificilmente podem ser interessantes para o público adulto. No entanto, os criadores das animações fazem seu trabalho muito cuidadosamente e às vezes podemos encontrar nos desenhos animados mensagens e segredos realmente inesperados que simplesmente precisam ser revelados. Ao vê-los, você deixa de pensar que tudo isso não passa de um entretenimento infantil, já que alguns desses mistérios não podem ser resolvidos nem mesmo por adultos. Hoje nós vamos nos aprofundar nos segredos dos desenhos animados mais famosos. Vamos lá! Os pais da pérola siriguejo. Apesar de parecer leve e até bobo, o desenho Bob Esponja Calça Quadrada levanta muitas questões. Por que o Lula Molusco usa apenas uma camisa e o Bob Esponja veste calças? Por que o caracol Gary mia? Como o fogo queima debaixo d'água? E a mais importante delas, e que preocupa muitos fãs, é uma pergunta que diz respeito à Pérola, filha do seu siriguejo. Quem são realmente seus pais? É claro que, seguindo a lógica do desenho animado, a coisa é complicada, afinal a probabilidade do siriguejo ser o pai biológico de uma jovem cachalote é muito pequena. Mas então por que esse personagem poderia ter adotado a Pérola e onde é que está a mãe dela? A Pérola definitivamente tinha uma mãe, e além disso o siriguejo a conhecia muito bem. Em um dos episódios, ele disse emocionado: "A Pérola é tão parecida com a mãe." De acordo com uma teoria dos fãs, a mãe da Pérola foi vítima dos baleeiros e o seu siriguejo salvou a garota. Muito tocante, mas existem alguns poréns. No episódio Aniversário da Baleia, o seu siriguejo mostra uma fita onde está escrito "É uma menina" e diz que é do dia em que a Pérola nasceu. Ou seja, o seu siriguejo não pode ter adotado a Pérola, afinal ele viu ela nascer. Outras evidências indicam que a mãe da Pérola de fato se casou com seu siriguejo quando ela estava grávida. Mas Steven Hillenburg, o criador do desenho, foi fortemente contra a revelação disso no episódio. Aparentemente a mãe da Pérola morreu e o seu siriguejo se tornou um pai solteiro. Mas, e o pai biológico? Tudo o que sabemos é que ele era uma baleia, mas onde ele está, ninguém sabe. Existe uma teoria de que ele está na prisão. Coincidentemente, no episódio Fuga da Prisão, vemos uma baleia que realmente se parece com a Pérola. Isso também explicaria por que a mãe da Pérola largou o pai e se casou com outro. A casa do Lula Molusco. Não temos como negar que as casas no desenho do Bob Esponja são bem estranhas. O próprio protagonista, por exemplo, vive em um abacaxi, que nem sequer pensa em desmoronar debaixo d'água. A casa de Lula Molusco, à primeira vista, se parece um pouco com ele, meio séria e sombria. Ela é feita de pedra escura e tem essas sobrancelhas sérias. Ei, a cara dessa pedra brava não te lembra de alguma coisa? Sim, se parecem com as estátuas dos Moai, da Ilha de Páscoa, ligeiramente modificada, mas ei, isso é um desenho animado. Temos um esquilo que vive debaixo d'água aqui. Não dá pra ser muito exigente, mas ao contrário das estátuas Moai, a casa do Lula Molusco tem olhos e uma porta, e o seu interior é bastante agradável. Mas a questão principal é como esta enorme estátua veio parar debaixo d'água tão longe da Ilha de Páscoa. Vai ver, antes havia esculturas de pedras semelhantes no território do atol de Bikini, e uma delas acabou se tornando a morada desse povo eternamente descontente. O rugido do Simba. A estreia do live action do Rei Leão não está longe e agora é um bom momento de rever esse clássico da Disney. Vamos dar só uma ouvida em como o Simba ruge no desenho animado. Ué, tá rugindo como qualquer leão? Alguns de vocês devem ter pensado. O que acontece é que em vez de usar o rugido de um leão, o estúdio decidiu usar o de um tigre. E isso não foi para colocar um easter egg tão discreto que só os zoólogos especializados em felinos predadores entenderiam. O que acontece é que os leões rugem muito mais baixo do que os tigres. Não tem um rugido tão imponente. Você pode conferir isso assistindo a alguns vídeos de zoológicos, e para os momentos épicos do desenho, um rugido verdadeiramente poderoso era necessário. Então a dublagem do Simba foi dada a algum tigre desconhecido. Os parentes do Tarzan.
Se você gosta de procurar por mensagens secretas em desenhos animados e construir teorias de fãs, então provavelmente sabe que a Disney Studios gosta de entrelaçar as histórias de personagens diferentes entre si. Por exemplo, a diretora de Frozen, Jennifer Lee, na conferência do Reddit, contou que o rei e a rainha de Arendelle estavam indo a um casamento no reino vizinho. Provavelmente era o casamento de Rapunzel e José Bezerra, que podem ser vistos na coroação de Elsa. Mas isso não é tudo. De acordo com Chris Buck, o segundo diretor de Frozen, o rei e a rainha de Arendelle não morreram durante um naufrágio. Eles foram jogados na costa de uma ilha tropical. Eles construíram uma casa na árvore na qual a rainha deu à luz a um menino. Mas a família foi atacada por um predador e só o bebê conseguiu sobreviver. Esta história faz vocês lembrarem de alguma coisa? Pois é, este é o início do desenho animado Tarzan. Falando nisso, o Chris Buck foi seu diretor principal. Então parece que Anna e Elsa têm um irmão e ele é muito bom em subir em árvores. O rosto da Ariel. Os desenhistas geralmente dão aos seus personagens a aparência de certos atores. Isso simplifica o trabalho e torna o desenho animado mais memorável para o espectador. A Ariel da Disney não é exceção. A personagem foi baseada na Pequena Sereia do conto original de Andersen, mas o co-diretor e roteirista Ron Clements achou a história muito trágica e triste, então a modificou um pouco. O visual original da Ariel foi criado pelo animador Glenn Keane, e segundo ele, a aparência da Pequena Sereia foi baseada em sua esposa, mas outra inspiração para a aparência de Ariel foi a atriz Alyssa Milano. Naquela época ela tinha 16 anos, mas mesmo se você olhar para a Milano adulta e compará-la com a Ariel, é difícil não notar as semelhanças. O nome do robô. O desenho animado Wall-E pode ser considerado uma das histórias de amor mais encantadoras da história da humanidade e, ao mesmo tempo, uma das mais tristes. Wall-E! O personagem principal do desenho animado é o Wall-E, um robô bonitinho que limpa o lixo em um planeta abandonado, antes conhecido como Terra. Quando um belo dia, é melhor você mesmo assistir ao desenho. Nós revelaremos um pequeno segredo sobre o filme, sobre o nome do robô. Não é por acaso que o pequeno gari tecnológico se chamava Wall-E. Essa é uma referência ao lendário Walt Disney. Afinal, seu nome completo era Walter Elias Disney, abreviado como Wall-E. Só foi preciso colocar mais uma letra L para parecer mais com o nome de um robô. Bonitinho esse detalhe. O vendedor de lâmpadas. Você se lembra bem como o desenho animado Aladdin começa? No deserto, escapando pelos telhados dos guardas? Na verdade, a primeira cena que nos é mostrada é um vendedor que está tentando atrair o comprador, ou seja, o espectador. Salam and good evening to you. E quando o comprador, isto é, o espectador, está prestes a sair, o comerciante faz a última tentativa desesperada de detê-lo e tira uma lâmpada da manga. Ele garante que isso está longe de ser uma lâmpada comum, esfrega e começa a contar uma história sobre o Aladdin. Então, todo o desenho é apenas uma história contada por um vendedor astuto de um dos mercados de Agrabah. Parece que eles sabiam muito sobre campanhas publicitárias. Porém, há uma teoria de que esse vendedor é na verdade o próprio gênio. Primeiro, isso explicaria como uma coisa tão valiosa foi parar na mão de um vendedor qualquer. E em segundo lugar, eles se parecem muito. Veja só, cavanhaque escuro, sorriso malandro, paixão pela cor azul e um corpo meio oval. É claro que tudo poderia ser explicado por uma possível preguiça dos animadores, mas esse é o Aladdin, um dos desenhos animados mais legais da Disney. É pouco provável que o estúdio tenha feito essa similaridade de modo acidental. Outra coisa, apenas esses dois personagens quebram a quarta parede, isto é, se comunicam com o público e também fazem referências a coisas do nosso tempo. E ambos foram dublados por Robin Williams. Come on, kid. See? Gotta get the snake, see? I never did it. I am not at fault. I don't care what I am. É pouco provável que ele simplesmente não tenha tido tempo de sair do estúdio e acabou dublando outro personagem. South Park na realidade virtual.
É provável que a maioria de vocês já ouviu falar do programa de TV South Park, e alguns até já o assistiram, mas é pouco provável que muitos tenham assistido todos os episódios, e em um deles podemos encontrar segredos muito interessantes e até um pouco insanos. O que você acha da teoria de que tudo o que acontece no South Park é na verdade uma realidade virtual? No 7º episódio da 18ª temporada, os criadores da série inesperadamente transportaram a ação para o nosso mundo comum, embora apenas por alguns segundos. Ao mesmo tempo, mostraram como os personagens que todos conhecem são na realidade. What do you think of the Oculus? It's pretty cool, but the graphics suck. Parece que o desenho animado South Park é só uma simulação, que segundo Stan, é bem legal. O protótipo do Shrek. Imagine a pessoa na qual o desenho do Shrek foi baseado. Bastante difícil, não é mesmo? Afinal, as pessoas não são verdes, são muito menores e suas características faciais são muito diferentes. Além disso, os diretores do DreamWorks Studio, assim como o escritor William Steig, nunca disseram que uma pessoa real os inspirou a criar o desenho animado do Ogro Verde. Mas basta olhar para qualquer foto de Maurice Tillet para ter a certeza de que ele e Shrek se parecem irmãos, exceto talvez a cor da pele e a forma das orelhas. Maurice sofria de acromegalia, uma doença em que as mãos, os pés e o crânio crescem desproporcionalmente. Mesmo assim, ele estudou direito e em seguida serviu na Marinha Francesa como engenheiro por 5 anos. Depois que Maurice começou a lutar, ele se tornou uma verdadeira estrela, até que sua saúde começou a deixar o gigante para baixo. Ele morreu no dia 4 de setembro de 1954, aos 50 anos. No entanto, é provável que meio século depois, ele tenha ajudado os animadores a criar um dos personagens mais reconhecíveis dos últimos anos. A Princesa Cacheada. Você deve ter notado que quase todas as heroínas da Disney têm cabelos lisos, bem ou levemente cacheados. E não é por acaso. E não, a empresa não tem um contrato secreto com os fabricantes de alisadores de cabelo. De acordo com os rumores, a Ariel deveria ter tido belos cachos ruivos, mas o problema foi o seguinte: em 1989, os animadores simplesmente não conseguiam desenhar esse cabelo de maneira que ficasse bonito e realista o suficiente. Portanto, a primeira princesa encaracolada da Disney foi a Merida, do desenho animado Valente, lançado só em 2012. Para fazer o cabelo, durante 3 anos foi criado um simulador especial que previa o comportamento de 1.500 mechas que consistiam de mais de 111.700 fios de cabelos. Imaginem só, a cena em que Merida remove o capuz de sua cabeça e seus cachos esvoaçam levou 2 meses para ficar pronta. É muito tempo, mas o resultado ficou super legal. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.